Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Rafael, à nossa Associação Espírita Humberto Campos. O tema dessa noite, onde nós vamos estudar juntos, quando eu recebi do doutrinário o tema, puxa vida, uma grande responsabilidade falar desse tema, que para alguns pode ser comum, para outros podem não ser nada, simplesmente ser ignorado. Mas por que da responsabilidade e por que quando eu recebi ali o tema para a exposição, que me levou a fazer várias reflexões. Por quê? Aqui a gente não tem intenção nem a pretensão, aqui na exposição, de apontar nada para ninguém, de apontar defeitos, apontar soluções e muito menos condenar alguém ou julgar alguém. Até porque todos nós somos espíritos imperfeitos que estamos aqui para aprender e cada um de nós aqui está num estágio de conhecimento, num estágio de desenvolvimento moral. Então não cabe qualquer pessoa chegar e dizer assim, o fulano, tu é isso, tu é aquilo, até porque, muitas vezes a gente faz isso, que é mais fácil nós reconhecermos, identificarmos, queremos tratar, sugerir para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, inimigos, o que for, os seus, digamos, defeitos ou as suas faltas de qualidade, principalmente nas questões morais, do que olhar para nós mesmos. Então, quando a gente vem aqui para poder tratar de um assunto tão importante como esse, eu queria aqui trazer para a reflexão de todos, e todos nós, inclusive todos os trabalhadores aqui da casa, porque o espírita não é nada diferente. Ele é um doente, uma pessoa necessitada que precisa se esclarecer. Então, o espírita ele não é diferente de ninguém, e sim ele está buscando o seu esclarecimento. E quando a gente começa a se esclarecer, a gente começa a olhar assim, tenho muito o que fazer, tenho muito o que trabalhar. E esse tema de hoje, que é o egoísmo, o dia que todos nós, conseguirmos superar vamos dizer, esse vício ou esta falta de qualidade moral, será um divisor de águas para esse mundo que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde cada um tem as suas experiências, está prestando contas das suas atitudes, das suas decisões, seja numa vida passada ou nessa mesma vida, e aqui é um planeta realmente para tratar espíritos doentes que ainda estão em fase de progresso. Então, o dia que a gente conseguir superar o que a gente vai tratar aqui hoje, que é o egoísmo, com certeza estaremos adentrando, ou estaremos num mundo ou num planeta de regeneração, porque estaremos deixando para trás uma chaga, como diz aqui o título, e como traz também as obras básicas, que é uma chaga que é a raiz de muitos males. É a raiz de muitos problemas que nós temos a nível pessoal, familiar, social, profissional e mundial, por que não dizer? E a gente vai ver aqui todos esses efeitos que são oriundos do egoísmo. Mas o que a gente tem que ter muito claro, que o egoísmo não é uma terceira pessoa, não é um personagem. O egoísmo faz parte da nossa pessoa, faz parte daquilo que até hoje nós fomos adquirindo e o que nós somos hoje. Mas quer dizer que eu nunca vou me livrar disso? Não, muito pelo contrário. Nós vamos sim, só que vai depender do esforço de cada um. Mas o que é o egoísmo? Alguém já se perguntou o que é? Já refletiu para dizer assim, mas essa palavra que todo mundo fala, que é ruim, que a pessoa egoísta é isso, é aquilo, só que geralmente a gente fala que é os outros, né? A gente não olha para si mesmo. Mas o que é o egoísmo? Definição: amor excessivo.
a si mesmo, colocando os próprios interesses acima dos demais. Opa, quer dizer que eu não posso me amar? Não, muito pelo contrário, nós devemos nos amar. Por quê? Porque se eu não consigo me amar, eu vou amar quem? Porém, dentro dos excessos que a gente comete, será que uma pessoa egoísta, aquela que se enxerga como o centro do universo, que vem para ser servido e não para servir, ele consegue amar alguém? O egoísmo tem uma diferença entre amor próprio, e sim, nós temos que ter amor próprio, nós temos que nos amar, e o egoísmo destrutivo, que é o excesso, que é aquilo que nos leva a sofrer e fazer sofrer. O egoísmo, gente, de novo, usando a palavra como chaga, ele é a nossa prisão. É a nossa prisão. É aquela que nós entramos para dentro, fechamos, reclamamos, criamos o nosso inferno, dizemos que o outro é culpado, mas estamos fechados naquilo que criamos e a chave está no lado de dentro, não está no lado de fora. Só que a gente prefere dizer que a culpa é do outro. E aonde o egoísmo se manifesta? Aonde esse comportamento se manifesta? Ele se manifesta cotidianamente na nossa vida. Desde o momento que a gente levanta, que acorda, ou que até mesmo que está dormindo, dentro das nossas ações, dos nossos pensamentos. Ele se manifesta naquelas pequenas coisas que às vezes a gente não liga, na ganância, na intolerância com o próximo. Ah, mas intolerância? Sim, intolerância. Quando eu tenho uma postura que aonde, para mim, eu sou o mais importante e tudo tem que ser para mim, depois o que sobrar para os outros, eu sou intolerante. Jesus nos trouxe um exemplo vivo de que a intolerância, o egoísmo, a intolerância, ela mata. Quando os fariseus se sentiram ameaçados por aquela pessoa que falava em amor, que falava em caridade, que falava em respeito, em não acusar e sim amar, eles se sentiram o quê? Opa, está mexendo no meu. É o egoísmo de manter o poder, é o egoísmo de manter o quê? O que eles tinham de questões materiais. E a gente vai ver que esse sentimento, que essa postura, que esse comportamento, ele está muito ligado a coisas que não nos pertencem. O que eu quero dizer com isso? Esse corpo aqui, que a gente está vestindo hoje, nos pertence? Eu estou usando, aqui está todo mundo usando, é o nosso envoltório, para que a gente possa viver essa experiência que nós estamos vivendo aqui. Mas ele nos pertence? Ou quando a vitalidade terminar, ou através do tempo, ou através de uma doença, nós não o abandonaremos. Alguém tem dúvida disso? Agora, pergunta para qualquer pessoa se alguém quer se livrar dele ou alguém quer sair. Ah, mas tem gente que se suicida. Egoísmo. De não querer compartilhar, de não querer dividir, de não querer aceitar, ou de fuga. Acho que outra questão que é muito importante, que a gente às vezes confunde. O meu esposo, a minha esposa, o meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, eles nos pertencem. Mas muitas vezes a gente age como se nos pertencesse. É ou não é? Muitas vezes a gente cobra como eles nos pertencessem. E tem coisas que aqui pode causar polêmica, e eu respeito, tá? Vou sempre respeitar, que quando nós temos um ente querido que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma doença grave, claro que nós não queremos que ninguém da nossa, vamos dizer assim, da nossa relação faça a transição do plano material para o plano espiritual.
Mas o nosso egoísmo faz com que, muitas vezes, nós deixamos de considerar a dor da pessoa, deixamos de considerar um momento dela, porque nós não queremos perder. Porque nós não queremos a separação, sendo que essa separação, ela é um detalhe material, que, de novo, aqui somos usufrutuários, e a gente, muitas vezes, através do pensamento, e depois até quando ou desencarnamos, ou alguém desencarna, pelo nosso egoísmo, nós criamos processos obsessivos que é onde a gente não vive e não deixa viver. Por quê? Daquele sentimento de posse. Não, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. É claro, gente, que o amor, é claro que o sentimento vai nos levar a cometer algumas, até porque nós estamos aqui evoluindo, algumas atitudes nesse sentido, mas nós temos que começar a pensar que o outro não pertence a nós, assim como nós não pertencemos ao outro. E o egoísmo está muito ligado nessa questão de pertencimento. É meu. Não, não é meu. Aqui os pais, as mães, independente se é filho natural ou adotado, alguém acha que está criando um filho ou os filhos para si? Alguém tem essa ilusão? Muitos têm. Muitos têm. Muitos se decepcionam ou se dizem decepcionados porque o filho não seguiu o que desejava, projeta as suas frustrações ou os seus sonhos neste filho, nessa filha, e quando não faz, estou decepcionado contigo. Ou, que é o pior, ou pior, não sei se é o pior ou melhor, quando o filho ou a filha está saindo de casa, às vezes tem problemas, diz assim, não, pô, estou perdendo, o fulano, a Beltrana está levando. Não, gente, é a continuação da vida. Mas e o amor? Amor é uma coisa, sentimento de posse e egoísmo de que eu não quero perder é outra, bem diferente. E a gente sofre com isso, nós sofremos com isso. Nós acabamos complicando as relações, nós acabamos criando um clima ou até energias muito negativas que acabam influenciando, às vezes, o próprio casamento dos filhos, ou dentro de casa mesmo, com esse sentimento de posse. Mas isso é natural. Cada um sofre com o que quer. Então, quando a gente se depara com notícias onde diz assim, aconteceu um feminicídio, o ex-companheiro, o ex-namorado foi até o local de trabalho e depois de tantas ameaças, deu 10 facadas na esposa, deu 3 tiros porque não aceitava a separação. Alguém conhece esse tipo de história? Todo dia a gente ouve, infelizmente. Isso é causado pelo quê? Por 2 coisas. Pelo orgulho e pelo egoísmo. O orgulho de não aceitar uma separação e achar que é minha propriedade, e pelo egoísmo de achar que é minha posse. Mas são a mesma coisa? Não. Dizem que um é filho do outro, um produz o outro, que o egoísmo vem do orgulho, mas posso dizer também que o orgulhoso pode vir do egoísta, porque as coisas se misturam, assim como o vaidoso, e tudo quando a gente tem excesso e esse tipo de imperfeição vai prejudicar, embora faça parte da nossa caminhada. Semana passada, o nosso colega aqui, o Felipe Matoso, ele estava falando aqui de um tema do porquê nós não conseguimos perdoar. Será que o orgulhoso, ele consegue perdoar ou ele tem uma dificuldade maior? Será que o egoísta que perde algo para alguém e tem o seu orgulho ferido, ou dispara aquele sentimento mais instintivo, mais básico de estou protegendo o que é meu, não interessa o que é, será que ele consegue perdoar? Vai ter dificuldade, nós temos dificuldade, porque nós não queremos perder. E isso acontece dentro das nossas relações, gente. Dentro das nossas relações, o homem que trai a mulher que trai o homem.
Nunca vou perdoar, nunca vou. Deus perdoa, eu não. O outro está vivendo a vida dele. Quem não perdoa, que está arrumando um problema para si. Quem se sente, vamos dizer assim, quem se sente que perdeu alguma coisa porque achava que lhe pertencia, vai estar carregando esse peso. E nessa vida, o que a gente carrega, e aí trazendo para uma, vamos dizer assim, para uma linguagem figurada, a gente chega sem nada e pode sair com alguma coisa, que é o quê? Uma mochila que a gente carrega e nós vamos botando para dentro dessa mochila as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas raivas, a nossa falta de perdão. E quando a gente carrega a mochila demais, ela vai pesar. E todos esses sentimentos, o que acontece? Além de pesar, me torna amargo, me torna, muitas vezes, insensível. Por quê? Porque eu estou alimentando algo que eu não deveria alimentar. E não é o outro, é eu. Eu posso ficar chateado com o Rafael, ele me sacaneou, me roubou, me passou para trás, me enganou. Mas o Rafael, ele vai responder pelos atos dele. Agora, se eu guardar esse sentimento, o problema não vai ser do Rafael, vai ser meu. E a gente vê, isso é científico, a gente vê que quando nós guardamos nessa mochila, que quando a gente fizer a passagem para o nosso verdadeiro local, nossa verdadeira origem, que é o plano espiritual, essa mochila está cheia, a gente leva toda junto, ela inteirinha. Às vezes a gente já traz alguma coisa, mas está lá guardadinha, a gente esquece, porque a gente ganha, quando reencarna, o esquecimento. Só que aqui a gente adquire outras coisas. E quando eu saio com essa mochila cheia, eu vou estar arrumando um problema justamente aonde os sentimentos, aonde as percepções, aonde tudo vai aflorar, e aí começa aquele processo de eu não aceito, eu quero vingança, eu quero ir à desforra, e a gente vê todos esses processos, ciclos viciosos entre pessoas, entre famílias, e que se repetem. E tem coisa que é pior ainda, que quando eu encho essa mochila com esses sentimentos de posse, de orgulho, de raiva, de falta de perdão, achando que eu vou fazer alguma coisa para o meu inimigo, para aquele que me ofendeu, quem adoece sou eu. Quem vai adoecer e daqui a pouco antecipar um desencarne é eu. Porque é científico, novamente, vou repetir, muitas doenças que nós desenvolvemos, elas são a partir de questões, claro que são químicas do corpo, mas são sentimentais. Muitos cânceres que se desenvolvem não são porque eu tomei tal coisa, eu fiquei exposto. Até pode ser, mas são desenvolvidos pelo nosso desequilíbrio celular, provocado pelo quê? Pelos nossos sentimentos que nós guardamos. Então, eu tenho escolha. Eu tenho escolha de amar quem está próximo de mim, um amor desprendido, um amor sem cobrança, não um amor condicional, ou amar intensamente, que se confunde com paixão, e ter os problemas que a gente tem, porque normalmente a gente se decepciona porque a expectativa que nós fazemos é nossa, não é do outro. Muitas vezes a gente idealiza uma pessoa que a gente está junto, ou um filho, ou uma pessoa próxima, nós idealizamos essa pessoa e quando ela não realiza aquilo que idealizamos, nós nos decepcionamos. E diz que a culpa é da pessoa, e não minha. Então, de novo, quem enche a mochila ou esvazia sou eu. Mas, voltando para o nosso tema já que a gente não saiu, mas voltando para o nosso tema, dentro das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, e depois veio o Evangelho, Kardec nos traz lá muito bem claro, e sinaliza, lá no capítulo 11 do Evangelho, que fala do egoísmo, que é amar seu próximo como a si mesmo. Aí vem a pergunta,
amar o seu próximo como a si mesmo. Eu consigo amar alguém se eu tenho, às vezes, a certeza que eu sou melhor que todo mundo e que todo mundo tem que me amar e eu não preciso amar ninguém? Será que eu vou conseguir? Vai ser difícil, muito difícil. E lembrando, né, gente, quando a gente fala de egoísmo, nós estamos falando de dificuldades. Qual é a dificuldade? Eu vou falar aqui por mim, de novo, não posso falar por ninguém, mas eu tenho uma dificuldade que é, muitas vezes, quando se depara numa situação de alguém vir te pedir dinheiro, te pedir alguma coisa, porque hoje a gente, quando chega no supermercado, em muitos locais, já existe os conhecidos que botam crianças para pedir uma listinha de coisas. Na padaria, tem uma padaria que perto da minha casa, tem um senhor que vai ali todo final de tarde, ele pede tantas fatias de mortadela para um, de queijo para o outro, pão para o outro, pede a manteiga e já faz um rancho. E às vezes, poxa vida, eu estou chegando agora, ralei, estou desde as 6 horas da manhã na rua, e o cara está aqui pedindo. Gente, é claro que a gente tem que evoluir, porém, não me cabe julgar o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Eu não sei o que é o momento que ele vive, o que ele está passando por ficar mendigando ou pedindo, e aí eu me pego, muitas vezes, nessa questão do julgamento. Pô, mas se eu trabalho desde os meus 15 anos de idade, estudava à noite, trabalhava, tenho 40 anos de carteira assinada, por que a pessoa não faz? Mas não me cabe julgar isso, não me cabe. Assim como o que me cabe é eu ter a capacidade de que, se eu quiser, e se eu desejar, e eu necessito de ajudar alguém, que eu faça isso de uma forma espontânea, que isso se chama o quê? Caridade. É claro que o orgulhoso e o egoísta, ele não tem como fazer uma caridade de uma forma espontânea. Por isso que eu estou falando por mim. E aqui cada um faça a sua reflexão. Cada um tem o seu momento. Mas se eu não trabalhar isso dentro de mim, eu vou continuar ainda, possivelmente, nesta encarnação e nas próximas, julgando, condicionando, ou pensando assim, pô, mas se eu fiz, por que o outro não faz? Não me cabe fazer isso. Só que o egoísmo, isso que eu tenho que tratar dentro de mim, é um sentimento que, se eu alimentar, cada vez fica maior, mas se eu combater, a duras penas, porque eu estou combatendo a mim mesmo, lá adiante eu vou colher os frutos, que é o quê? Eu ter a capacidade de fazer caridade de forma natural, de forma espontânea, sem condicionar a nada. Ah, mas quem é que consegue fazer isso? Não, o fulano mostra no Instagram que faz isso, que daquilo. Quem ostenta, nem sempre está fazendo de coração, quer colher. Muita gente utiliza isso para se promover. Claro que, se está beneficiando alguém, está tudo certo, mas está se iludindo, porque não está combatendo, porque a pessoa que procura o holofote, ela tem necessidade, ela é egoísta de querer o holofote para si. Mas que cada um responda pelas suas decisões e pelo seu comportamento. O egoísmo também é tratado lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, que Kardec pergunta para os espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Abre aspas. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que o fundo de todos há o egoísmo. E realmente, quando a gente começa a ver comportamento das pessoas, seja ele de qualquer tipo de imperfeição moral, tu roda e tu vai ver duas coisas. É o egoísta, é o egoísmo, e aí vem, claro, vem outras coisas, a intolerância, vem a questão do orgulhoso, do vaidoso, enfim. Mas vira e mexe, o egoísmo ele está no centro, porque ele acaba não definindo, porque seria, acho que, um erro dizer que o egoísmo define as nossas ações. Nós utilizamos, através do egoísmo, acabamos tendo esse comportamento. Até porque, se a gente também fazer aquela analogia,
que às vezes tem algumas analogias que falam, mas eu tenho 2 cachorros dentro de mim, o bom e o mal. Qual que predomina? É aquele que eu alimento mais. Nós, nesse atual estágio, nós temos provavelmente um Rottweiler como o mal, o egoísta, e um Pinscher como o bom. Outros não, é mais equilibrado, mas a questão toda é, o que eu estou alimentando? Eu continuo alimentando esse sentimento de que é para mim e o que sobrar é dos outros? Eu continuo alimentando que quanto mais eu tenho, mais eu quero? Eu continuo alimentando ainda que ele, ela, eles me pertencem? Será que eu continuo alimentando isso? Será que eu continuo ficando chateado quando eu vou numa roda de amigos ou numa festa e não sou o centro das atenções? Será que eu continuo ainda ficando chateado quando as pessoas não me tratam como eu acho que deveria ser? Será que eu continuo ainda chateado porque o meu pai, a minha mãe não atende às minhas necessidades, sendo que eu estou sentadinho ali achando que eles são escravos e não os meus pais? Ou ao contrário também, porque a gente não pode querer dizer que idade define postura ou comportamento. Nós vemos também muitas pessoas mais maduras que estão ali no auge também ainda do seu comportamento egoísta, achando que todo mundo tem que dizer sim, e a gente vê muito isso acontecendo no trânsito, nos locais, que é onde tem pessoas com uma idade um pouco mais avançada, que eu não considero mais que idoso é com 60 anos, mas que seja a idade que for, que chega lá, não, eu sou idoso e eu tenho preferência de tudo. Calma lá. E aquele que é mais idoso? E a mulher? E a grávida? A pessoa que está com uma criança no colo também não tem que ter preferência ou também não tem que ser respeitada? Aí a gente vê que nem sempre a idade da inteligência ou a maturidade traz um comportamento mais lógico ou mais humano. Por isso que a gente está aqui para combater tudo isso. Ainda, os espíritos superiores ensinam que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e que a sua erradicação é essencial para o progresso moral da Terra. Por isso que eu comentei. O dia que conseguimos superar essa parte nossa, não é dos outros, é nossa, de cada um, com certeza nós vamos estar, quem sabe, pisando ali, já com um espírito já quase de segunda ordem, que é onde a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara e ampla daquilo que somos e para onde nós vamos. Mas até lá, a gente vai ter muita coisa para fazer, ainda olhando no espelho e dizer assim, esse sou eu. A luta contra o egoísmo é, antes de tudo, uma luta íntima. E essa é uma luta danada. Porque aceitar o que eu sou é muito difícil. Aceitar que eu tenho pensamentos não condizentes com as questões que os outros podem condenar, aceitar as minhas preferências, porque pensando no que os outros vão pensar ou falar, é muito difícil. Mas nós temos que fazer. Cabe a cada um de nós olharmos ou vermos quem nós somos. E claro que a gente não vai conseguir resolver tudo numa encarnação, tanto é que nós estamos já em centenas, milhares de encarnações. Agora, quanto mais eu tardar esse tratamento, mais eu vou sofrer. E não adianta dizer que Deus não gosta de mim, ou que eu estou sendo punido. Não, quem me pune sou eu mesmo, quando eu insisto com determinados comportamentos. E aí a gente vem, de novo, na questão, quando a gente fala do egoísmo, mais ligado ao quê? Ao material. Por que acontece brigas em família? Normalmente. Não é porque alguém quer ajudar o outro. Não é porque alguém está preocupado com o outro. Eu tenho que garantir o meu. Nós já assistimos também, infelizmente, nos noticiários, pai que dá rasteira nos filhos ou na esposa, esposa que
dá rasteira no marido ou até manda matar para ficar com os bens. Filho que mata o pai, a gente vê um caso aí que aconteceu há muitos anos atrás e que até hoje repercute, que os irmãos, a Susana Richthofen, que matou os pais junto com o seu namorado, porque ela não aceitava ser contrariada e que ela queria ter liberdade, queria poder usufruir dos bens da família. Puxa vida, mas isso é... A gente erra nas pequenas coisas, esse é o extremo, mas isso acontece muito. Só que, olha como é engraçado, nós brigamos, nós sacaneamos, nós matamos, nós enganamos por coisas que não nos pertencem. Isso não é uma burrice? Coisas que, eu vou sacanear, aqui, pegar o exemplo de novo do Rafael, para ficar com os bens que ele tem. O que ele tem não é meu também. Inclusive, a gente tem duplamente. Hoje, qualquer um que tem uma casa aqui não tem a sua casa, porque o governo cobra tudo. Quem hoje falece e deixa uma herança, a família que demorou anos para construir tem que pagar os impostos da herança. Será que alguma coisa nos pertence? Estou falando do material. Só que, voltando àquele velho clichê, caixão tem gaveta? Para me levar o meu dinheiro, meu cartão de crédito, o meu carro, as minhas posses? Não tem mesmo. Só que olha como é que é danada a nossa vida. A gente briga por isso. A gente arruma inimizades seculares, a gente arruma processos obsessivos que vão muitas encarnações, tudo por algo que não é nosso, que é o material. Porque a gente ainda não se deu conta de que fomos criados simples e ignorantes para sermos felizes, com inteligência, e a gente briga por outras coisas que não nos pertencem. Porque aqui esse mundo ele é transitório, só que a gente briga, se mata, se machuca, se ofende por algo que não nos pertence. E aí entra os bens materiais e aquilo que a gente acha que nos pertence, que são as pessoas, e que não nos pertence. Então, será que não está na hora de a gente começar a pensar assim, puxa vida, eu estou sofrendo demais porque a minha mãe morreu, faleceu. Sofrendo, claro, luto, saudade é normal. Agora, eu não aceitar isso, ou eu ter uma pessoa numa cama de hospital sofrendo, será que não é egoísmo da minha parte quando eu digo assim, não, mãe, não vai, porque eu vou sofrer. Pô, só um pouquinho. E o sofrimento dela, como é que fica? E a pessoa que está ocupando aquele corpo, que já está no limite físico e que já cumpriu com a sua tarefa, ela não tem direito? Vê como o nosso egoísmo, às vezes, é tão enraizado que a gente fala em amor. E a outra parte? Porque se eu amo verdadeiramente, eu não quero prejudicar. Porque se eu amo, eu quero bem. Mas tu está sendo radical porque, vou me separar, não vou ver mais. Aí é uma necessidade de estudar, uma necessidade de se esclarecer, porque o que o amor une e as nossas relações, elas são duradouras. Quais são as relações que não são duradouras? Aquelas movidas pela paixão, aquelas movidas pelos interesses materiais, aquelas envolvidas pelos interesses pessoais de poder extrair do outro o que eu preciso e depois eu descarto como se fosse uma mercadoria velha. Por isso que a gente tem que separar as nossas relações em casa, na rua, com quem nós estamos. Por quê? O que eu quero? Eu quero curtir a vida e depois ficar no vácuo de aquele no peito que não sei para onde vou? Será que eu quero juntar cada vez mais coisas e não interessa o preço que eu pague de não conviver com a minha família, de sacanear o que eu tiver que sacanear para poder ficar cada vez mais rico e chegar num determinado momento, puxa vida, por que eu fiz tudo isso? Vou ficar doente como qualquer outro? Desculpa a expressão que eu vou usar, o meu corpo vai feder como qualquer outro lá no cemitério? E eu briguei,
para que algo que não me pertence. Será que a gente não tem que começar a rever as nossas prioridades e, principalmente, a nossa maneira de ver a vida e aquilo que as nossas batalhas, principalmente? Porque para toda ação existe uma reação. Porque se eu entender que quanto mais eu tiver, melhor é, que eu vou ser feliz, é um problema meu. Mas com certeza eu vou chegar num ponto e dizer assim, puxa vida, fiz, comprei carros, casas, aviões, casa disso, casa daquilo, mas eu continuo com um vazio no peito. Cabe a cada um de nós fazer essa análise e saber o que é melhor. Se eu acho, ou alguém achar que tem que continuar a fazer dessa forma, que faça. Porém, a gente vê aí N casos, N exemplos, que é onde as pessoas chegam num determinado momento da vida, que dizem, puxa vida, fiz tanto e hoje eu não sou feliz. Porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está dentro de nós. A felicidade não está num sentimento de que alguém faz o que eu quero. A felicidade está numa relação harmoniosa, tranquila, que é onde existe a troca harmoniosa de energia, do bem-querer, a troca de energia do eu te quero bem. É isso que a gente tem que começar a ter, digamos, como pelo menos refletir o que eu quero. O que eu quero para mim? Quando a gente fala de consequências do egoísmo, nós estamos falando de que há consequências individuais, consequências sociais e consequências também, por que não, espirituais. Porque quais são as consequências individuais? O egoísta, normalmente ele se isola, porque ele acha que alguém vai levar o que é dele. Então ele cria uma proteção e desconfia de todo mundo, ele não relaxa nunca. Então há um isolamento. O egoísta, ele chega num determinado momento da vida que ele vai dizer assim, puxa vida, e agora? Não tenho pessoas do meu lado que me amam com sinceridade, eu tenho um material e o material não vale nada. E ainda por cima, quando nós alimentamos esse sentimento, nós vivemos constantemente em conflitos, porque nós não queremos perder nunca. O nosso orgulho não permite que eu perca alguma coisa. E aí eu faço coisas que muitas vezes eu me envergonho. Ah, mas é o egoísmo. Não, é tu. Somos nós que fazemos isso. As consequências sociais, se nós analisarmos, não sei se quem gosta aqui daqueles documentários sobre as guerras, se nós olharmos praticamente todas as guerras que nós já tivemos, onde teve a perda de milhões de pessoas, como a gente pode falar da Primeira, da Segunda Guerra, e outras que a gente conheceu aí, se a gente olhar a origem, todas elas estão no quê? É meu, eu quero mais, eu não admito que isso, é o orgulho e o egoísmo, mas principalmente o egoísmo de eu sempre quero mais, eu quero mais poder e mais bens. Ele está lá na origem. Se olhar as causas, que às vezes pode dizer, não, que eu estou aqui em nome de Deus, para poder, que Deus está me ajudando, não, porque aqui eu estou defendendo a liberdade, coisa nenhuma. Está querendo petróleo, está querendo território, está querendo, na época da Segunda Guerra, da Primeira, o carvão, o minério, é egoísmo. Ela está presente. Nas questões sociais ainda, nós temos aí as injustiças, porque quando é só eu, azar é dos outros. Assim como a gente está vendo a degradação ambiental que a gente tem, do tipo, se eu estou bem, se me dá prazer, azar é dos outros. Sujar a praia, sujar o rio, desmatar, azar é dos outros, porque é aquela monovisão egoísta. E agora eu pergunto, quem não sofre em função do egoísmo dos outros? Nós somos vítimas e também somos algozes, porque a gente também contribui para isso. E aí uma outra consequência que daí cabe a cada um aqui de nós, que é a consequência espiritual.
Porque quanto mais eu relutar em trabalhar ou negar trabalhar essa imperfeição, mais eu me atraso, mais eu tenho que repetir o ano na escola da vida, mais eu vou sofrer, mais eu vou fazer sofrer, mais eu vou arrumar inimizade, mais eu vou arrumar inimigos. Então, é uma opção. Ou a gente encara a realidade e a gente começa a trabalhar, que é muito difícil, todas essas mazelas internas, e ela só da porta para dentro, é aquela jaula que nós nos colocamos, aquela prisão que nós colocamos e a porta está para o lado de dentro. E a gente acha que alguém vai abrir. Não, quem vai abrir essa porta e sair somos nós. E o nosso tempo está terminando, e como eu posso, algumas dicas, ou como eu posso trabalhar essa mazela chamada egoísmo? Temos que passar pelo autoconhecimento, que é importante que eu veja e admita quem eu sou. Então, o autoconhecimento, como muitos colegas, muitos companheiros aqui da Humberto Campos falam, é uma das chaves, é um dos caminhos para que nós possamos trabalhar todas essas necessidades que nós temos de progredir através do conhecimento e da elevação moral. Então, o autoconhecimento não tem jeito, nós vamos ter que trabalhar. Com ajuda, sem ajuda, fazendo as nossas reflexões, mas se eu não me autoconhecer, eu não sei quem eu sou. E aí eu passo de vez de ser o comandante, eu passo a ser um passageiro de mim mesmo. E ainda culpando os outros. A prática da caridade. Se eu não experimentar, mesmo que eu tenha aquele sentimento de ficar cobrando, de ficar julgando, tenta segurar. Se eu não praticar a caridade, eu não vou conseguir me libertar desta minha prática de é tudo para mim. Comece a praticar pequenas caridades, desde o dar o bom dia para alguém, de dividir algo com alguém, mas a caridade ela é um hábito, gente. Mesmo tendo lá dentro, não, esse sem vergonha, essa sem vergonha está pedindo, está me enganando. Deixa isso de lado, começa a praticar a caridade, porque cada um que começa a praticar, começa a sentir o benefício e a felicidade de ter ajudado alguém. E, quem sabe, começa a tirar isso que eu comentei antes, de ficar julgando. Então, a prática da caridade, ela é uma dos remédios para se trabalhar o egoísmo. E, por final, se alguém tem alguma dúvida de o que é não ser egoísta e o modelo a ser seguido, Jesus veio nos ensinar como modelo e guia do que é ser desprendido, ser caridoso e amar o próximo. Então, para encerrar, gente, é muito importante que, para a gente superar as nossas próprias dificuldades, a gente possa, através da oração, através do vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, através desse sentimento tão nobre que é a caridade, que quando somos caridosos nós estamos amando e já conseguimos superar essa parte tão forte que é o egoísmo, e, acima de tudo, nós sabemos que o mundo ele é feito de oportunidades, mas que nós podemos, sim, dentro dessas oportunidades, ajudar o próximo, amar o próximo, porque nós estamos ajudando a nós mesmos. E isso é um hábito que a gente pode desenvolver a cada dia, nas pequenas coisas, desde das nossas relações internas, da nossa casa, do nosso trabalho, com a sociedade, e, às vezes, um simples gesto dentro de casa, de dar um abraço, de dividir, de ouvir, aliás, de escutar, de compreender, de segurar a impaciência, de ser mais tolerante, nós estamos trabalhando também essa questão de a gente vencer o egoísmo. Então, o problema nós criamos, mas a solução nós temos, que é o dia a dia de a gente poder, com pequenos hábitos e pequenos gestos, nós irmos nos transformando e progredindo. Espero ter trazido material para a reflexão de cada um e que a gente possa fazer esse esforço e, quem sabe, nas próximas encarnações, sermos mais felizes. Muito obrigado, uma excelente noite a todos e retornem em paz aos seus lares.